Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Seja bem-vindo de novo ao canal Dinheiro, eu sou o André Godoy. Hoje dia 2 de junho de 2023. Então, hoje eu quero emendar um assunto na conversa que tivemos ontem. Ontem eu coloquei no ar um vídeo falando sobre o que foi a quebra do Banco da Inglaterra, né? Até comento que, na verdade, embora isso seja jogado na conta do George Soros, explico o papel que ele realmente teve, né? O que ele fez e o que ele não fez, né? Até onde vai digamos assim, a culpa dele pelo que houve lá. E eu recebi aliás, eu recebi várias aqui, quer ver? Eu recebi várias mensagens. Deixa eu só abrir aqui para eu não me perder. Só um segundo, gente. Recebi várias mensagens, mas tem duas em particular que eu quero mencionar hoje mesmo, que é o seguinte. Primeira mensagem, deixa eu ver aqui, que eu quero comentar, é do Eduardo. Obrigado, Eduardo, pela mensagem. E ele diz o seguinte, já que entramos no assunto, né, dessas histórias, se poderíamos falar a respeito do Michael Burry, né, da crise do subprime. É um personagem que também virou uma lenda, né, do mercado financeiro. Isso porque enxergou longe, né? Isso porque só tinha um olho. Imagina se tivesse os dois. Eduardo, o Michael Burry, eu agradeço a tua sugestão e eu vou sim incorporá-la a um vídeo que eu já estou começando a preparar, que é sobre fundos de investimento, né? Na verdade, esse vídeo sobre fundos, ele vai falar principalmente da crise de 2008, tanto que na verdade eu acho que nem seria certo dar ao vídeo o título de um vídeo sobre fundos, porque ele vai falar tanto sobre 2008 que acho que melhor seria dizer que é um vídeo sobre 2008. E você me deu uma ótima ideia, porque o Michael Burry estava fora do meu radar, eu estava me preocupando apenas com as coisas mais técnicas, né, do que houve ali no momento, mas é uma história e tanto, e eu acho que é uma história que tem muito a ensinar a todos nós. Então, sim, eu já incluí o Michael Burry aqui no meu roteiro, no meu script do vídeo. Eu não vou fazer esse vídeo agora porque a gente está indo na emenda de uma sequência de assuntos, né? Você deve ter reparado que os comentários aqui eles pegam eles vão num fluxo, né, de assuntos. E como aqui entra em mercado imobiliário, fundos de investimento, então já é um pouco fora do que a gente está no momento, que é câmbio. Então ele é um vídeo que eu vou deixar ele pronto pro momento em que a gente pegar esse outro assunto de fundos. Mas com certeza vale. Vale muito falar do Michael Burry, porque é uma super história. E obrigado por me lembrar. Obrigado pela sugestão, porque é uma coisa a mais, uma coisa importante a mais para eu poder colocar no vídeo. Tá bom? Obrigado, viu, Eduardo? E outro comentário do Alex. Obrigado também, Alex. Obrigado pela sua mensagem. E o Alex ele faz umas observações aqui sobre o vídeo do Soros, né? Ele faz umas observações interessantes. Ele começa a mensagem dele falando assim: é incrível que a história mostra as mesmas barbeiradas acontecendo repetidamente. E é verdade. É isso aí, Alex. É um horror. E aí, bom, ele faz vários comentários sobre o vídeo do Soros, e aí ele fala o seguinte: uma pergunta, André, esse cenário do Soros lembra bastante os problemas enfrentados pelo euro e a realidade heterogênea dos países que compõem o bloco, não? Lembro de ter lido algo a respeito disso, e seria um bom tema de vídeo. E realmente, tanto seria que é o vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre a crise do euro, né? Uma coisa que você observou muito bem, Alex, é que são sempre os mesmos erros. É impressionante, né? É sempre a mesma besteira. É o que eu falei, é o cara que vai lá, enfia o dedo na tomada, toma um choque, aí daqui a pouco ele vai, enfia o dedo de novo, toma outro choque, e não para. E ele não entende que existe uma relação entre causa e efeito, né? O dedo na tomada e o choque. O cara não... Ele não entende isso. É justamente isso que dá ao cenário o tom repetitivo, né?
Quando você trabalha um tempo no mercado, principalmente no mercado de câmbio, você se acostuma tanto a sentir o cheiro de onde vai dar problema, porque justamente as situações são sempre assim, muda o país, basicamente, mas os erros que os governos cometem são os mesmos. O que nos faz pensar sobre o seguinte, né, o tamanho da psicopatia dos políticos, né, porque o cara está vendo, por exemplo, que o colega dele lá do outro país, o presidente, o ministro, tentou lutar contra o leão e foi comido pelo leão. Pois bem, o que ele faz? Ele fala, não, eu vou lutar contra o leão e eu vou vencer o leão. É um senso de prepotência, de onipotência, que é uma coisa impressionante, chega a ser engraçado até. É isso que dá o tom repetitivo, Alex. Os caras, eles se acham tão poderosos e tão que, dessa vez comigo vai ser diferente, que eles vão com o espírito desarmado e fazem a besteira, né? Então, o contexto da crise do euro, né, quando teve a crise da Grécia, aquela coisa toda, foi exatamente esse. Antes de mais nada, né, o que é a Comunidade Europeia? A Comunidade Europeia é uma construção política, né? Aquilo não é uma coisa espontânea, não é uma coisa voluntária. Tá? Você não vê por aí italianos gritando na rua, eu quero pertencer a um bloco homogêneo chamado Europa. Você nunca viu isso acontecer, né? Que eu saiba, eu pelo menos nunca vi. Se alguém já viu, coloca aqui embaixo, porque eu estou por fora. Eu nunca vi um desfile popular, né, de franceses falando, não, a gente quer jogar a nossa cultura, a nossa história no lixo em prol da construção de uma coisa fake chamada Europa, né? Tem coisas nesse mundo que simplesmente são ficções, né? Então, por exemplo, você falar de África, vocês já repararam como as pessoas falam da África, né? Principalmente o pessoal de esquerda, eles têm o hábito de falar da África como se a África fosse um conjunto de negros que formassem um bloco homogêneo. Do mesmo jeito que eles falam do Japão, vamos supor, quando você fala Japão, você está falando, né, uma massa coesa etnicamente, né? Aquilo é uma coisa só. Tudo bem, você tem o Okinawa, tem algumas pequenas, mas é aquilo, né? China, né, 95% da China é da etnia Han. Então você está falando de uma coesão racial total. Você fala de África como se isso fosse um bloco só, mas não é. Lá dentro você tem 1 trilhão e pouco de etnias diferentes, de negros que odeiam uns aos outros e que se matam há séculos, há milênios, são tribos diferentes e tal. E a Europa é a versão branca da África. É basicamente isso. É um bando de tribos que se matam há milênios e que se odeiam. É basicamente isso. Às vezes que moram aqui poucos quilômetros uns dos outros, mas que não podem ver um não pode ver a cara do outro, né? E já começa a se matar. A história da Europa é a história do flagelo humano, né? É a história da pobreza, é a história da violência, da morte, da perseguição, da miséria, enfim, de um monte de coisas. O mundo só se tornou um lugar melhor depois que os Estados Unidos despontaram como o grande país do mundo, porque aí eles começaram a civilizar o resto da humanidade. E entre esse resto da humanidade está a Europa, né? 2 guerras mundiais começaram na Europa por causa da Alemanha. A Alemanha foi o pivô das 2 grandes guerras mundiais. O que os Estados Unidos fizeram, já na condição de superpotência? Eles pensaram assim, a gente precisa dar um jeito de botar uma focinheira nesse pastor alemão, né? Porque esse pastor alemão, ele já mordeu feio pessoas 2 vezes, e a gente tem que tomar cuidado com ele. Então vamos dar um jeito de botar uma focinheira nele. Qual foi o pressuposto, Alex, dessa iniciativa americana? Foi uma ideologia que existe no meio da ciência política, da política internacional, de que é uma presunção de que guerras acontecem por disputas ou de território ou comerciais. Né? É um preceito. Quem segue essa linha de raciocínio segue isso de uma maneira cega e acha que essas 2 coisas explicam todas as guerras que existem no mundo. Particularmente, eu fico meio de pé atrás com esse ponto de vista, porque assim, eu vejo, eu não sou um estudioso, um especialista em política internacional. Eu já estudei o assunto, mas eu não posso dizer que eu entendo de política internacional com a desenvoltura que eu entendo de outros assuntos, tá? Mas do pouco que eu estudei, do pouco que eu vi, do pouco que eu sei de história e tal, eu acho que isso é uma meia-verdade, porque existem guerras que são fundamentadas no ódio racial, e a gente viu isso na Europa.
né? A gente teve nos Balcãs, a gente teve esse tipo de coisa. Fora da Europa, você tem na África, né, aquelas tribos se matando, por quê? Porque é uma questão étnica. O que foi o genocídio de Ruanda? Foram os Tutsis e os Hutus, se não me engano, né? São as duas. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que é os Tutsis e os Hutus. Os caras se mataram, pô. Por quê? Porque o cara é da outra raça. Ele não estava afim do dinheiro do cara, eles não estavam disputando mercado, não era disputa de território, não. Eu simplesmente assim, você é de uma etnia, eu sou da outra, então eu vou tentar te massacrar. Eu vou acabar com a tua raça. Literalmente. Você, sua esposa, seu pai, sua mãe, cachorro, gato, galinha, tudo. Então é uma guerra que não tem fundamento nem comercial, nem territorial. E eu acho que a Europa tem um pouco disso, sim. Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado, né? Aí a gente entraria num debate que não é a tônica desse canal. Eu não tenho cacife para debater um assunto como esse. O fato é que os americanos partiram da premissa de que guerras nascem ou de disputas econômicas ou de disputas territoriais. E aplicaram essa ideia à construção de um continente unificado, que seria a Europa de hoje, no qual a figura central seria a Alemanha. Ou seja, a União Europeia, a Europa como nós a conhecemos hoje, seria o quintal da Alemanha. Seria lá o território onde a Alemanha exerceria a sua, digamos, hegemonia econômica, política e tal. A Alemanha teria um quintalzinho para brincar, para chamar de seu, para ela brincar lá de rei da Prússia, coisa do tipo, né? Essa foi a iniciativa americana, né? O Tratado de Roma, lá da década de 50. Essa era a ideia. Só que na prática, o que acontece? Quando você vai juntar todo mundo, você vai tentar fazer todo mundo virar uma comunidade, você vai ter dificuldades. Claro, porque, veja, que raio de comunidade seria essa se para você comprar ou vender você precisasse de burocracia estatal e importação, não poderia. Teria que ser uma unificação também, não só política, mas também econômica. E se você fala de unificação econômica, quer dizer, você derruba as barreiras comerciais, né? Quer dizer, o livre trânsito de mercadorias pelas fronteiras, dentro daquele território, você necessariamente está falando de uma unificação monetária. Né? Está falando de todos terem a mesma moeda, claro, porque não faz sentido você derrubar a alfândega, só que chega lá na hora de trocar as mercadorias e tal, você fala, não, eu estou com franco francês, o outro está com lira italiana, pronto, e aí, como é que faz? Né? Um não aceita a moeda do outro, então precisava realmente fazer uma unificação, que é aquela coisa, já que você está no inferno, você vai ter que abraçar o diabo, não é isso? É assim que funciona. Então, já que vai ter unificação, blá blá blá, você vai precisar ter uma moeda comum. E aí é que nasceu toda a desgraça. Todos os problemas que a Europa teve durante o período da crise europeia, lá com a Grécia, tal, Espanha, e que vem se arrastando até hoje. Por quê? Porque eles cismaram, os burocratas, né, que criaram a União Europeia. De novo, a União Europeia não foi uma coisa que veio de baixo para cima, não foi o povo que pediu. Foi um negócio de cima para baixo. Né? Os Estados Unidos enfiaram goela abaixo isso do povo europeu, e o povo europeu fazer o quê, né? A partir do momento que o establishment estava todo a favor dessas ideias, o povo europeu não teve muito o que fazer, certo? Mesmo não gostando muito da ideia. Vocês sabem que na França, até pouco tempo atrás, você pegava a contracapa dos livros, ainda tinha o preço em franco. Né? Os caras tinha lá o preço em euro, mas tinha o preço em franco. Porque o francês até hoje não engoliu essa história de Europa. E na verdade, ninguém engoliu. Né? Para a Alemanha foi bom no primeiro momento, ela celebrou, por quê? Porque, de novo, ela ia ter o quintal playground dela ali para ela brincar de déspota, né? De tirana. Então, como ela já ia ter uma reservinha de mercado ali e de território, então, teoricamente, tinham colocado a focinheira no pastor alemão. Ela não ia precisar provocar uma nova guerra por causa, né, de território ou questões econômicas. Só que, justamente, a unificação monetária, a parte da unificação monetária, se mostrou uma aventura muito louca, muito irresponsável. Por quê? Porque você está unificando coisas que são totalmente heterogêneas, como você mesmo lembrou aqui, Alex. Você está juntando uma Alemanha com uma Grécia. Quando você vai unificar você vai
deixar todo um bloco submetido a uma mesma moeda, é fundamental que entre esses países você não tenha grandes distorções em termos de situação econômica. Todos os países têm que ter mais ou menos a mesma situação. Por quê? Porque se isso não acontecer, vai acabar acontecendo um problema sério como o que houve no caso da Inglaterra e da Alemanha, em que a Inglaterra se agarrou ao marco alemão, e aí na hora que a Alemanha precisou subir a taxa de juros, a Inglaterra não quis, porque não podia, não ia aguentar o tranco. Imagine isso em grande escala. Imagine isso não com 2 países, mas com 20. Né? Então, é um ato de... É quase que um ato de fé você acreditar que você vai conseguir colocar toda essa galera debaixo do mesmo guarda-chuva, que é o euro, né, sendo que as condições econômicas de cada país são muito diferentes uns dos outros. Então, por exemplo, um país como a Grécia, que é um país pobre, é um país que tem dificuldade para fechar suas contas, né, não tem indústria, é aquela velha história, que nem o Brasil. Né? Como que um país desse pode pretender ter a mesma taxa de juros que a Alemanha, que é uma potência industrial? É difícil, né? Porque quando o governo alemão chega e vai vender os seus títulos no mercado, ele pode se dar o luxo de pagar uma ninharia de juros, porque vai ter comprador para esse papel, porque são os compradores que querem segurança. Agora, vai a Grécia tentar vender os papéis dela no mercado com essa mesma taxa que o alemão está vendendo? Ela não vende. Por quê? Porque o investidor fala, pô, você está querendo que eu financie a Grécia por essa taxa de juros, que é a taxa de juros que a Alemanha cobra? Não, pode pagar mais, sem essa. E aí a Grécia vai começar a ter dificuldades para fechar suas contas e tal. Existe uma métrica, Alex, que é fatal, pelo menos no mundo da especulação do câmbio, é o item número 0 para onde você olha. Se você chegar para qualquer especulador que trabalha com câmbio, veja, não operador de câmbio, um especulador, o cara que realmente faz a estratégia tal e coisa, fala assim, olha, qual é a primeira variável que você vai observar quando você tem que estudar a situação de um país? Primeira variável que você... Todo mundo pensa assim, é déficit em conta corrente, porque o assunto é câmbio, né? Déficit em conta corrente, balanço de pagamentos, né? Evolução da importação, nada disso. Você olha o desemprego. O desemprego é a variável mais macroeconômica, mais importante que existe, pelo menos no setor de câmbio. Na especulação cambial você precisa olhar primeiro para o desemprego. Porque é o desemprego. Olhar para o desemprego, Alex, é como você... Imagina que você está jogando uma partida de xadrez comigo. É como você olhar para o meu tabuleiro e você perceber, por exemplo, que eu perdi a minha rainha. Minha rainha, você já captura a minha rainha. Você olha assim e fala, nossa, o André perdeu a rainha dele. É aquela informação que ela muito provavelmente vai ser a diferença entre a vida e a morte. A taxa de desemprego de um país, Alex, diz o que esse país pode ou não fazer em termos de política econômica, em termos de política monetária, fiscal. É o desemprego que dá o tom. Porque desemprego tem a ver com gritaria na rua, com o povo na rua. Tem a ver com política, tem a ver com traição entre partidos, tem a ver com várias coisas. Né? Cria-se uma insatisfação popular que pode levar a um golpe de Estado, pode levar a um monte de coisas. Né? Então, o desemprego é o ponto mais sensível no estudo da situação macroeconômica de um país. É a principal variável. Muito mais do que todas as outras. Veja, no caso, por exemplo, da Inglaterra e da Alemanha. Como que o Soros percebeu que a Alemanha, que a Inglaterra... Veja, a Inglaterra tinha 2 opções. Ela podia ter desvalorizado a Libra e ela podia ter aumentado os juros. Por que o Soros percebeu que ela não tinha como aumentar os juros? Porque o desemprego já estava na lua. Se ela aumentasse os juros, ia virar, aí sim ia virar o país, ia virar um caos. De vez. Nenhum político quer embarcar nessa aventura. Esse é o momento, Alex, em que... Assim, veja, não que eu seja contra a independência do Banco Central, nada disso, mas assim, isso é uma coisa meio balela. Porque chega um momento... o bully
tem uma temperatura tal, num determinado momento, em que o presidente do Banco Central ele vai ser obrigado a pegar, ligar para o presidente da República, ou para o primeiro-ministro, para quem quer que seja, falar, olha, o que eu faço? Porque existem decisões que, se, assim, uma vez tomadas, elas podem incendiar um país. Existe um limite, veja, existe um limite até onde você pode ser técnico. Estou falando aqui de câmbio, tá, Alex? Eu não estou falando de mercado de ações, não estou falando, por exemplo, o Eduardo falou lá do mercado de dívida, não estou falando disso, estou falando de câmbio, que é o principal, é o motor de tudo, né? Chega um momento em que essa história de independência de Banco Central, a gente age tecnicamente, chega um momento em que isso para e o Banco Central vai entrar em contato com o poder político e vai falar, olha, e agora? Eu tenho duas opções. Tecnicamente posso fazer isto ou posso fazer aquilo. Mas nenhum banco central na face da Terra, por mais independente que ele seja, Alex, vai sozinho decidir qual caminho tomar. Porque, veja, a Inglaterra podia ter desvalorizado a Libra ou podia ter aumentado os juros, certo? Por que ela escolheu um caminho e não o outro? Quem escolheu isso? Foi o Banco Central da Inglaterra? Não. Com certeza não. Com certeza ele passou o abacaxi para o primeiro-ministro e falou, olha, agora o senhor decide. Por quê? Porque nenhum Banco Central na face da Terra, Alex, vai querer ter a responsabilidade, vai querer ter sangue nas mãos. E de repente falar, eu escolho aumentar os juros, tá bom, aí no dia seguinte tem guerra civil na rua. Nenhum Banco Central quer isso. O Banco Central ele não é para isso. Né? É aquele tipo de situação assim, olha, senhor político, o senhor criou a bagunça, agora o senhor veja como que o senhor quer que eu limpe. Mas eu vou fazer o que o senhor mandar, depois não venha jogar a culpa em cima de mim, falar que deu tudo errado porque o Banco Central era independente, blá blá blá. Certo? Então, o câmbio chega um momento em que a coisa vai desaguar na mesa do primeiro-ministro, na mesa do presidente. Quando a coisa fica muito, muito, muito feia. O desemprego é o que está por trás disso. Se você aumentar os juros, o desemprego vai explodir, numa situação que já está ruim. Então, para te dar um exemplo, nós estamos falando de unificar a Alemanha com a Grécia. Né? Isso é a sociedade, nós estamos falando em outras palavras o seguinte, de fazer uma sociedade entre dois países, né? Abrir uma conta bancária conjunta, por exemplo, entre dois países, sendo que um deles, a Alemanha, tem uma taxa de desemprego de 3%, que é a taxa hoje, e o outro, que é a Grécia, está com uma taxa de 12%. Então, evidentemente, que a decisão técnica que colocaria medo no presidente da Grécia não é a mesma decisão técnica que colocaria medo no presidente da Alemanha. Por quê? Porque são países que têm realidades completamente diferentes. O que tira o sono, o que faz o presidente alemão ter pesadelos, não é a mesma coisa que faz o presidente da Grécia ter pesadelos. Porque um está montado num desemprego de 12%, o outro está montado num desemprego de 3%. Então, é impossível, né? É impossível você gerir bem uma política monetária, que ela vai ter que ser centralizada, não tem como, nenhum país pode emitir moeda lá, né? Porque não pertence a ninguém exclusivamente o euro. Então, assinar o acordo do euro significa abrir mão da política monetária. De você ter uma política monetária autônoma, você vai ter que submeter ao que o bloco decidir. Quer dizer, qual é a boa decisão? A decisão ótima que contemplaria uma economia que tem um desemprego com 12% e uma economia que tem um desemprego de 3%. Qual é a taxa de juros ótima para essas duas economias simultaneamente? Não tem. Por isso que, assim, o euro é um projeto que está em pé porque tem os Estados Unidos com o porrete do tio Sam por trás. Senão aquilo já tinha acabado, Alex. Foi assim em 2008, 2010, enfim, e vem vindo, e é assim até hoje. E será assim para todo sempre, amém. Porque você está querendo juntar alhos com bugalhos. Né? Não existe uma taxa de juros, não existe uma taxa de câmbio que seja ótima simultaneamente para quem tem um desemprego de 3% e para quem tem um desemprego de 12%. Não dá. Né? Isso é a mesma coisa que você falar que existe um remédio que é igualmente bom para quem está com uma dor de cabeça e para quem está com câncer terminal no pâncreas. Não tem sentido isso. Né? O remédio de um é de um, o de outro é de outro. Então, é exatamente isso que está por trás da União Monetária Europeia.
Acho que vai acabar? Sinceramente, acho que não. Enquanto os Estados Unidos existirem e tiverem força militar dentro da Europa, o euro continua. Agora, é um projeto totalmente fake, né? Totalmente fake. Não é uma coisa que tenha organicidade, né? Não é orgânico, não é uma coisa que foi. Não foi o povo que fez aquilo. Tá? É isso. Essas são as considerações que eu teria a fazer a respeito da União Europeia e do euro. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela pergunta, tá, Alex? E dúvidas, sugestões, perguntas, por favor, aqui embaixo nos comentários, tá bom? Até mais, gente. Um abraço.